Amados, hoje vamos meditar. Eu precisava de uma escola dominical para o assunto que vamos falar um pouquinho hoje, mas como eu desejo até orar com os irmãos no final, fazermos um pequeno momento de oração. Só que este assunto está no meu coração, e quando todas as mensagens do profeta, elas são tremendas demais. Se a gente pegar uma mensagem e começar a ler com a igreja é abençoada. Amém. Não tem como não ser. Mas a gente fica com um aperto, às vezes, quando Deus coloca algo no nosso coração para falar com a igreja, baseado e usando a mensagem do profeta. Então, o que a gente tem que fazer é entregar. O que a gente tem que fazer é entregar. Até falando com o irmão Paulo, baseado numa conversa de hoje de manhã, falando com ele agora há pouco, porque há muitos, infelizmente, há muitos ministros da mensagem que não creem no que o irmão Branham pregou antes da abertura dos selos, E eles até ensinam isso para a igreja. Há muitas pessoas que não creem no que o irmão Branham pregou antes da abertura do selo. Eles têm base para tomar determinadas interpretações, mas essa não é a verdade do profeta. Porque o irmão Branham, ele nasceu profeta. Amém. Ele nasceu profeta. Tudo que ele pregou antes da abertura dos selos e depois da abertura dos selos, tudo foi direcionado à noiva. Amém. Se Deus teve ou corrigiu algo que o irmão Branham diz antes da abertura dos selos, depois ele colocou em pauta depois da revelação dos selos, isso foi coisa de Deus e o irmão Branham. Verdade. Mas nós temos que crer, irmão, a noiva tem que crer que tudo que o irmão Branham pregou tem um grande benefício para a noiva. Amém. O que foi preciso Deus mostrar para ele. O irmão Branham foi um bom leitor de livros. O irmão Branham foi um bom leitor da Bíblia. Ele sempre analisou a Bíblia de início ao fim com muita integridade. Ele foi um dos... Eu tenho para mim que o irmão Branham é um dos maiores psicólogos que existe na face da terra. Existiu na face da terra depois de Jesus Cristo. Filósofo. Qual que é a orientação? Psicólogo, Psicólogo, que você não deve, tem que evitar psicólogos de hoje, porque eles querem sempre dar um jeitinho, te levando um pouquinho para fora da palavra. Mas eu tenho para mim que o irmão Branham foi tudo isso que nós precisamos hoje. Verdade. Tudo isso que nós precisamos. O ministério do Filho do Homem no irmão Branham é tudo que nós precisamos hoje para viver aqui. Então, irmão, pode ser que alguém assistindo essa pequena meditação de hoje vão criticar. A gente está sempre pronto para receber críticas. Mas eu preciso mostrar para os irmãos por que eles dizem que antes da abertura do selo não tem tanta relevância que o irmão Branham pregou, e também por que eles dizem que não há sangue propiciatório, já terminou o tempo de intercessão. Nós vimos esses dias por que eles dizem que, falando sobre o alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, usando a mensagem de tudo que o irmão Branham pregou, quebrou, o assunto do irmão Branham colocou por terra a doutrina de que eles creem que já estamos vivendo um milênio. Verdade. Então, essa doutrina, a mensagem derruba tudo quanto é tipo de doutrina levantado pelo homem. Verdade. A mensagem derruba, não adianta. Se nós analisarmos ela como ela foi pregada pelo Espírito através do profeta, derruba tudo quanto é tipo de doutrina e ismos e tendências que tem do homem. Agora eu gostaria de meditar um pouquinho dos irmãos sobre estes dois assuntos. Por quê? Porque nós vamos ver por quê que eles dizem que não há relevância à mensagem que o irmão Branham pregou antes da abertura dos selos, e por que eles creem que não há mais intercessão. Vamos nos colocar de pé? A Bíblia diz em Apocalipse 1, capítulo 6,
versículo 1 e 2 de Apocalipse 6, 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amado Deus, Senhor Jesus Cristo, nós dependemos do Teu Espírito Santo, Pai, para falar nos nossos corações nesta noite. Fala comigo nesta hora. Senhor, eu apenas sou um vaso, Senhor, uma ferramenta para o que o Senhor usa. Revela, Pai, a Tua palavra em nosso Seja o que for para ser feito nesta noite nos nossos corações, que se faça, Senhor. Eu creio que tudo que o Senhor faz é para o bem daqueles que amam a Tua palavra, Pai, e querem se firmar a cada vez mais nela. Somos gratos pelo profeta que o Senhor nos deu, pela mensagem, porque é nela que nós baseamos, Senhor, os sermões que são pregados. Mas a mensagem ela já foi pregada pelo Teu Espírito, Pai, e ela tem nos ajudado de uma forma tremenda. Eu, como ministro agora da Tua palavra, peço que o Senhor fale o que precisamos ouvir. Amém. Eu sei que todos querem ouvir a Tua palavra. Amém. Querem ouvir a verdade. Amém. Estamos aqui para ouvir a verdade. Amém. Senhor, mas muitas igrejas querem que os seus pastores preguem aquilo que eles querem ouvir. Mas nós queremos ouvir a verdade. Amém. E eu sei que Teu Espírito só fala a verdade. Amém. Então sou dependente do Teu Espírito nessa hora. Nos unja com o Teu Espírito, Senhor, porque estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo, Amém. como diz o nosso profeta. Ajuda nós, Senhor. Sim, Pai. Podemos fazer é abrir o nosso entendimento e ficar quietos nos nossos lugares. É isso que fazemos, mas o Teu Espírito que passeia o nosso meio, Aleluia. tocando em cada coração, fortalecendo os fracos, curando os enfermos, Amém, meu Deus. dando entendimento àqueles que precisam de entendimento, Pai, para ser mãe, pai, filho, para ser irmão, para ser pastor. Tudo nós precisamos de Ti. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos para a Tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar? A gente sabe que tem que ter um certo equilíbrio mesmo aqui, porque, como diz o nosso profeta nessa mensagem, primeiro selo no parágrafo 20, ele diz assim que pregar sobre isso é um terreno perigoso. Pregar sobre isso é um terreno perigoso. Agora, é por isso que a gente sempre confia na mensagem, né? Amém. Porque o Espírito, como hoje nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo, nós sabemos que a dispensação, ela é... A dispensação, eu notei aqui, ela é um ato ou um efeito de distribuir alguma revelação específica da vontade divina. Então, nós não estamos vivendo a dispensação hoje, a igreja eleita não está vivendo hoje, presenciando uma dispensação. Estou falando da igreja, a noiva de Cristo. Ela não está vivendo baseado na dispensação de intelectualidade do homem. Os eleitos estão vivendo a dispensação do Espírito Santo. Amém. O profeta diz na mensagem: Deus em seu povo, que nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Amém. Porque Jesus prometeu que Ele enviaria o Consolador. Aleluia. E o Espírito Santo é o Consolador. Amém. Né? E Ele estaria em nós. Amém. Jesus disse: Ele estaria convosco, estaria no mundo, e até mesmo em vós. Amém. Amém? Em vós, Glória a Deus. fazendo o que? O alarido acontecer. Amém.
o alarido acontecer, que era nos reunirmos em uma só fé, batizados com o mesmo Espírito, em um só lugar. Então, o mesmo Senhor, você lembra da Escritura? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, que é a trombeta de Deus, não é assim? Estamos vivendo hoje com essa unção do Espírito Santo, meu irmão, com uma voz de alarido, através da mensagem, reunindo o povo de Deus em um só lugar. Então a voz de Deus está aqui. Amém. Você crê assim? Amém. A voz de Deus está aqui. Amém. O grande tema daí da transmissão das mensagens é a voz de Deus, não é? A voz de Deus está aqui. Amém. Temos que crer assim. Aleluia. Porque é assim. Amém. Então o profeta disse que falar sobre esses assuntos, no parágrafo 20 ele diz assim, no parágrafo 20 ele diz assim: eu estou consciente de que o homem, tratando de explicar isso, está caminhando por terreno perigoso, se não sabe o que está fazendo. Então, se me vem por revelação, eu assim o digo. O irmão Branco estava dependendo daquilo ali, de descer do céu para falar com o povo. Ele mesmo diz, eu não tenho nada, entre linhas ele diz, eu tenho que depender do Espírito Santo. Sou dependente do Espírito Santo. Eu assim o digo. Se o tiro da minha própria mente, o irmão Branco dizendo, lhes digo também antes de dizê-lo, porém estou tão certo como estou de pé aqui hoje, que isto me veio hoje mesmo fresco do Todo-Poderoso. Amém? O que ele recebeu e transmitiu para a igreja veio de Deus, diretamente de Deus. A mensagem, meu irmão, toda a mensagem que nosso profeta pregou, ela veio diretamente de Deus. Amém. Do coração de Deus para o coração dos eleitos. Amém. Independente do seu tempo. Verdade. Se foi antes da abertura dos céus ou se foi da abertura dos céus, veio de Deus. Verdade. Porque nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Amém. É lógico, o que o irmão Branda pregou, que o Espírito depois teve que falar com ele para levar aquilo da forma do Espírito para o povo, o Espírito Santo fez. Amém. O Espírito Santo fez. O irmão Brando disse que a evidência de ter o Espírito Santo era amor. O Espírito Santo veio e mostrou para ele. O anjo veio, o Espírito Santo veio e disse para ele que a evidência de ter o Espírito Santo é todos aqueles que creem na palavra da hora, na revelação da hora, Amém. na palavra revelada do seu dia. Glória. Amém? Você Amém. quer assim? Então o Espírito veio, falou e pronto, acabou. E o irmão Brando não ficou conjecturando o Espírito Santo. Não, eu tenho que a evidência do Espírito Santo é amor. O irmão Brando falou: a evidência do Espírito Santo é todos aqueles que recebem a mensagem da hora, o alimento da hora, do dia. Então pronto, esse é o profeta de Deus. O irmão Brando, uma das evidências que ele era o homem enviado por Deus é que ele foi humilde em todo o seu ministério, para ouvir de Deus e falar para o povo aquilo que ele ouviu de Deus. Né? Essa é uma das evidências. Uma característica do homem de Deus. Ele fala o que Deus mostra. Independente se aquilo fira ele próprio, fira a família dele, fira a igreja, mas ele fala o que Deus mostra e pronto, acabou. Essa é a evidência. Agora vamos lá para o parágrafo. Cadê o irmão Paulo? Ele saiu? Ele teve que sair? Ele já foi embora? Não. Vamos lá. Parágrafo 24. Veja o que o irmão Brando diz. Então, o livro é uma revelação. Ele mencionou esse livro com letra maiúscula. Então, o livro se refere à Bíblia, a palavra de Deus, e se refere todo o plano de Deus. O livro. Então, o livro é uma revelação. E uma revelação é algo que é dado a conhecer no tocante a algo previamente oculto. Então, a revelação é isso. É mostrar algo que estava em oculto. É algo revelado. O profeta diz, é algo revelado. E agora note bem, para que não se esqueça. 2 pontos. Este livro
está cerrado até os últimos tempos. Este livro está cerrado, ele está escondido. A revelação, é por isso que teve que vir a revelação de Deus através do profeta dos últimos tempos. João subiu e viu, só que João, ele viu sombras, minhas palavras, ele viu sombra. A igreja do dia viu as sombras, mas nós hoje vemos o que é real. Amém. Através da mensagem. Amém. Hoje nós vemos o que é real. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Então vamos lá. Ele diz assim, ó. Então, agora note bem para que não se esqueça. 2 pontos. Este livro está cerrado até os últimos tempos. O mistério do assunto está cerrado até os últimos tempos. Encontramos isso aqui nas Escrituras. Os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. Aí eles vão e pegam isso que o irmão Branco acabou de dizer e dizer, então peraí, as mensagens que o irmão Branco pregou antes da abertura dos selos não servem mais. Não quero nem ler. Muitos nem leem. Muitos nem leem a mensagem que o irmão Branco pregou antes de 1962. Muitos nem leem. Baseado nisso que o irmão Branco disse, né? Que os mistérios seriam revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos, aquilo foi uma doutrina, é uma doutrina que está aí. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo da redenção cessa, porque o Cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar o seu. Aí eles têm base para dizer que o tempo de intercessão acabou. Porque o irmão Branham veio e revelou, ele saiu do Cordeiro para revelar os seus. Entrou o tempo, como eles dizem, já estamos vivendo um milênio. Então eles dizem, não vamos pregar, porque a revelação só viria depois da abertura dos selos. E quando os selos fossem abertos, então terminaria o tempo de intercessão. Irmão, mas nós vamos ver aqui que por que profeta é profeta. Oh, glória a Deus. Por que profeta é profeta? Tem parágrafos que, ao meu ver, parece que foi permitido por Deus para causar confusão em muitas pessoas. Parece que foi de propósito. Não que Deus não amou as pessoas, não que Deus não ama as pessoas, mas parece que Deus falou algo através do profeta, foi exatamente para causar algumas confusão. Mas o coração do eleito não se confunde com a palavra da hora. Nunca se confundiu e nunca vai se confundir. Ela simplesmente abre o caminho para o eleito passar com todo vigor de fé para viver a palavra de Deus. É por isso que você diz, cada mensagem do profeta, ela não veio me confundir, ela veio para me ajudar. Seja antes dos seus, seja depois dos seus, glória a Deus, porque a mensagem ela abriu o caminho na minha vida. Amém? É assim com cada eleito, verdadeiro eleito de Deus. Então nós não podemos poupar de ler esses parágrafos, pensando, será que eu vou prejudicar a fé de alguém? Será que eu vou prejudicar a fé do irmão? Ele vai parar de congregar? Ou ele vai passar a crer numa doutrina em que não crê no profeta antes da abertura dos seus? Ou vai passar a crer numa doutrina que já terminou o tempo de intercessão? Eu não posso ficar preocupado dessa forma e não dizer a verdade. Nós estamos aqui para colocar um basta em espíritos que querem tirar a fé do verdadeiro Filho de Deus. Tudo que eu desejo pregar, e eu confio isso no Senhor, vai ser para ajudar o povo de Deus e colocar as coisas no lugar. Se alguém vir e disser para você que as mensagens que o irmão Branham pregou antes da abertura dos céus, você diz assim, ele pode ter falado, eu creio que Deus falou através dele, eu creio na mensagem. E eu não creio que o tempo de intercessão terminou. Porque nós vamos ver aqui que enquanto o último eleito estiver aqui nesta terra, o Espírito Santo que te revelou, o Espírito Santo que cuidou de você, ele está na presença de Deus, intercedendo
Você crê nisso? Amém. Você crê na palavra de Deus? Amém. Então pega a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Glória. Em Romanos capítulo 8. Vamos confirmar com a Bíblia, porque é gostoso confirmar a mensagem com a Bíblia. Amém. É gostoso ou não é? Amém. Pega a sua Bíblia. Romanos 8. É gostoso isso aí. Aleluia. Glória a Deus. As primícias do Espírito, esperança, intercessão, eleição, é um assunto do apóstolo Paulo. Mas vamos lá para o versículo 26. Romanos 8, 26. E, da mesma maneira, vocês estão com ela aberta aí? Amém. Vamos acompanhar aqui. 26. E da mesma maneira, também o Espírito, letra maiúscula, você já sabe que é o Espírito Santo, Amém. ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. 27. E aquele que examina os corações, irmão, Deus examina os corações, irmão. Ele está olhando para o seu coração nesta noite. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção de quem? Do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo veio, revelou a mensagem para você, a palavra de Deus. O Espírito Santo cuida de você todo dia. E é o Espírito Santo que intercede por você. O Espírito Santo é que te ajuda. O Espírito Santo é que é a sua vida, meu irmão. Ele fez tudo. Fique descansada. Fique descansado. Ele é o dono da obra. Ele veio e revelou através do profeta, trazendo o alarido para nós. Ele é que cuida de você todo dia, das fraquezas. E Ele, conhecendo as suas fraquezas, Ele vai lá diante do Pai. Pai, ele é fraco, mas eu cuido deles. Aleluia. Vendo as fraquezas, Ele sabe que você é fraco. Mas fraqueza para Deus não é pecado. Pecado é não crer na palavra de Deus. Deus olha para você e sabe que você é fraquinho assim, mas Ele não vê pecado em você, porque pecado é incredulidade, e você não deixa de crer na palavra, não deixa de crer na mensagem. Louvado. Por isso que Ele intercede. Amém. É por isso que Ele intercede. Pai, ele é fraquinho, mas ela crê. Amém. Ele é minha testemunha, Ele é minha testemunha. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Fale um pouquinho com a sua Bíblia, um pouquinho para frente. Versículo 31. Mesmo capítulo 8. Ei, glória a Deus. Isso é bom demais, irmão. Aleluia. Como é bom ter apóstolo. Amém. Como é bom ter profeta. Amém. Ei, graças a Deus. Oh, glória a Deus. Romanos 8, 31 a seguir. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, glória. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Verdade, meu Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Oh, aleluia. O apóstolo Paulo falou, irmão, uma palavra que você tem que crer nela. Amém. Escolhidos de Deus. Amém, amém, amém. Você é uma escolhida de Deus. Graças a Deus. Você é um escolhido de Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém. Glória a Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Amém. À direita de Deus. Amém. Acompanhe a leitura agora. E também intercede por nós. Amém. Oh, glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Interrogação, continuando. A tribulação? A tribulação? Vírgula.
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, Verdade. ou o perigo, Verdade. ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Verdade, meu Deus. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Verdade, meu Deus. Amém. 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 Vocês viram que o que o irmão Brana diz combina com o que o Paulo diz, Amém. porque é a mesma palavra. Glória a Deus. Só que para ver essas coisas precisa ser revelado. Amém. E você diz amém, irmão? O profeta diz assim: eu gosto deste amém. Aleluia. Para ele diz assim: eu gosto deste amém. Amém. Porque o amém quer dizer assim seja. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vocês viram que essas duas doutrinas não nos servem, não nos servem. Verdade. Creia em toda a mensagem que o profeta pregou, irmão. Amém. Eu É creio. antes ou depois, creia. Amém. Ele veio e nos mostrou. Amém. Tempo de intercessão, enquanto a noiva estiver aqui. Verdade. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, cuidando da Verdade. noiva, zelando da noiva, intercedendo pela noiva, há sangue no propiciatório. Amém. O tempo de intercessão está aqui, Amém. exatamente nesta hora em questão de Amém. Deus. Então essa doutrina que acabou, Jesus já levantou, acabou o trono de intercessão, essa daí cai por terra. Verdade. Porque ele está aqui, Amém. intercedendo por nós. Amém. Agora vamos lá? Nós sabemos que há tempo para todas as coisas. Nós sabemos? Amém. Eclesiastes diz isso, Salomão. Amém. Agora, nós estamos vivendo, irmã e irmão, no tempo da dispensação do Espírito Santo. Veja o que o irmão Brana diz. Vou ter que usar o celular. Veja o que o irmão Brana diz na mensagem Deus em seu povo. No parágrafo. Peraí, deixa eu ver aqui, rapidinho. Os irmãos tenham paciência. É necessário ler isso. Mensagem Deus em seu povo, parágrafo 33. Ele começa dizendo já assim, ó: a dispensação do Espírito Santo chegou Oh, glória a Deus. e permaneceu e Amém. permanecerá Amém. através da administração de anjos. Oh, glória a Deus. A igreja, Amém. verdadeiramente, ponto final. Esse anjo está em letra maiúscula, você já sabe. Amém. Verdadeiramente. Mas são espíritos, letra maiúscula, Aleluia. ordenados por Deus, Amém. enviados por Deus para conduzir as coisas. Aleluia. Cada homem que teve uma chamada especial, através de todas as eras, anjos visitaram os homens. Oh, glória a Deus. Não uma adoração de anjos. Nós não estamos adorando anjos. Verdade. O profeta diz: não uma adoração de anjos. Verdade. Entre parênteses, isto é errado. Verdade. Como Brigham Young e outros. Mas um anjo, letra maiúscula, de Deus, testificará da verdade de Deus. Amém. Isso é correto. Amém. E ele vai declarar Deus. Ele Amém. vai declarar Deus. Amém. E ele não terá algum tipo de algo místico que ninguém compreende. Verdade. A noiva compreende o que o Espírito diz. O Espírito Santo, quando fala que é uma criança, entende. Verdade. O Espírito Santo, quando fala, jovem entende. Velhos entendem. Os novos entendem. Porque é o Espírito que fala. Amém. Aleluia. Glória. Não é algo que ninguém entenda. Verdade. Só não entende, irmão, quem não está neste plano. Verdade, meu Deus. Porque quem está no plano de Deus vai entender tudo de Deus, vai crer em tudo de Deus. Amém. Glória a Deus. E ele vai declarar Deus. Ele não terá algum tipo de algo místico que ninguém compreende. Ele falará de Jesus Cristo, Amém. vírgula, e testificará de Jesus Cristo, Oh, glória a Deus. vírgula, e produzirá Jesus Cristo Amém. para as pessoas. Amém. Amém?
deste amém, que significa assim seja. Eu gosto disso. Aleluia. Então nós sabemos que estamos vivendo, o profeta acabou de dizer, a dispensação do Espírito Santo. Ele como Pai uma dispensação, Ele como Filho uma dispensação, Ele como Espírito uma dispensação. Ele cuidando de cada era, através dos mensageiros, foi uma dispensação. Foi Deus liberando-se para cada era. No tempo de Elias e Moisés com Israel, vai ser uma dispensação. Ele vai liberar de si para Israel, através de Elias e Moisés, para Israel. Então, hoje nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Amém. E agora veja, o profeta diz, parágrafo 27 a seguir. Agora, nos tempos da Bíblia, os mistérios estavam presentes e eles viram estas coisas suceder. Assim como viu João. Ele diz, há um cavaleiro, nós acabamos de ler, há um cavaleiro do cavalo branco. Ponto. O profeta diz, mas havia um mistério concernente a este cavaleiro, Glória a Deus. que não o conheceram naquele tempo. Pura verdade. Então você vê, minha irmã, hoje você está presenciando o ministério de Jesus Cristo no nosso tempo, o ministério do Filho do Homem, revelando as coisas que João viu. Pura verdade. João viu, foi revelado para ele em sombras. Tem coisas que você vê hoje, minha irmã, meu irmão, está presenciando com a sua vida, que eles viram, mas até mesmo nem compreenderam. Deus mostrou, eles viram, Deus tinha que mostrar, porque o Senhor não fará coisa alguma sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Amém. Então ele mostrou, ele revelou, ele mostrou. Mas a revelação que viria hoje para o tempo presente da qual nós estamos vivendo, concernente ao que eles viram, é algo tremendo. Amém. Você está vivendo hoje, minha irmã, meu irmão, dias tremendos. Verdade, Dias Deus. tremendos. Pura verdade. É por isso que eles desejaram até mesmo viver o tempo que nós estamos vivendo. Verdade. Eles desejaram. Quando viram, eles desejaram. Olha, eu fico preocupado às vezes, porque tem muitas pessoas hoje que estão na igreja, estão tomando ceia, até vêm nos cultos, vão nos cultos, mas ainda não se reconheceu, não se reconheceu quem é. Irmã, há um poder tão tremendo na sua vida, meu irmão, na sua vida, meu irmão, um poder tremendo que veio do alto, que está em você, que se, a hora que você reconhecer, Oh, meu Deus. até mesmo o irmão Branco disse que quando o último eleito se identificar, aí se dará o arrebatamento. Oh, glória a Deus. E vai chegar esse tempo. Amém. Eu Vai tenho. chegar. Como Amém. eu digo, às vezes o último eleito está tomando ceia. Verdade. Vamos atrás do último eleito, vamos atrás do último eleito. Amém? O evangelho tem que ser pregado, a mensagem tem que ser pregada mesmo. Verdade. Né? E muitos pensam, vamos sair pelas ruas atrás do último eleito. O Espírito Santo vai se encarregar Verdade. de trazer o último eleito se ele estiver lá fora. Verdade. Mas se tiver o último eleito aqui dentro, tomando ceia, onde nós congregamos, tomando ceia, vai chegar a hora, irmã, que a ficha vai cair. Verdade. Vai mesmo. Pura verdade. Porque não fica um para trás. Amém. Não vai ficar um para trás. Amém. Todos irão. Amém. Todos irão. Glória a Deus. Veja o que o irmão Branco disse. Mas havia um mistério concernente a esse cavaleiro, que não conheceram naquele tempo. Seria revelado mais adiante, quando o Cordeiro saísse do trono do Pai, como intercessor e redentor semelhante. Aqui vou deixar cair uma coisinha, diz o profeta. E se alguém chega a escutar isto pela fita, ou por outro meio, qualquer homem pode falar o que lhe agradar. Cada um tem o direito de pregar o que for sua convicção. Porém, se o ministro não quer estas coisas entre sua gente, simplesmente diga-lhes que não temem, não tomem. Porém, isto aqui é para o povo. Isto aqui é para o povo
ao qual tenho sido enviado para falar. Por isso tenho que revelar o que é a verdade. Se não querem escutar, amém. Vamos fazer o quê? Se querem pegar isso aqui e pregar outra coisa, amém, vou fazer o quê? Vamos fazer o quê? Mas o profeta diz assim: mas isso que eu estou falando é para um povo que ia receber ela no coração, na alma, porque isso seria para ele, isso seria para ela. Aleluia. Por isso que eu tenho que dizer a verdade. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso tenho que revelar o que é a verdade. Agora, o Cordeiro, durante o tempo de intercessão, conhece os que têm os seus nomes no livro da vida desde a fundação do mundo. Amém. Amém. E enquanto não se manifestarem todos nesta terra, é palavra do profeta. Amém. Foi ele que disse isso. Acredito que você já leu isso, já ouviu pelas fitas, mas estamos reforçando. Amém. E enquanto não se manifestarem todos nesta terra, ele, letra maiúscula, Jesus, não pode deixar esse lugar. Amém. Aleluia. Entendem, o profeta disse? Amém. Ele perguntou: entendem isso? Amém. Ali está perfeitamente a predestinação. Glória a Deus. Ele tinha que ficar ali porque ele veio a morrer por todos aqueles que Deus havia ordenado para a vida eterna. Amém. Ele os viu por seu conhecimento antecipado. Oh, glória a Deus. Você estava na mente de Jesus, Amém. Eu creio nisso. desde antes da fundação do mundo. Amém. Desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Ele sabia que você ia estar aqui nesta noite. Amém. Ele sabia que você ia estar aqui. Ele sabia que você estaria passando hoje, Verdade. nesta data Pura presente, verdade. quarta-feira, no dia de hoje. Verdade. A luta que você está enfrentando, os problemas que você está enfrentando, este é Deus. Amém. Nós vimos aqui no culto passado que Ele é o Deus do visível e é o Deus do invisível Amém. também. Amém. Ele é Deus. Ele sabe o que você estaria passando neste momento presente aqui. Verdade. Isso é predestinação. Oh, glória. Amém? Amém. Então ele diz: ele veio a morrer por todos aqueles que Deus havia ordenado para a vida eterna. Bom, Amém. continuando. Ele os viu por seu conhecimento antecipado. Amém. Isso o faz Deus. Amém. Glória a Amém? Deus. Não por sua própria vontade. O profeta diz: não por sua própria vontade, porque sua vontade é que não se perca nenhum. Verdade, meu Deus. Né? Nenhuma criatura, nenhum ser humano. Verdade. Não se perca nenhum. Porém, em seu conhecimento prévio, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. Verdade. Então, enquanto faltar um só nome por ser declarado na terra, Cristo terá que ficar ali Amém. como intercessor Aleluia. para redimir este indivíduo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Se ele está na igreja, ou se ele está na sarjeta, meu irmão, Verdade. ele vai vir. Amém. Se ele está na igreja, se ele está na sarjeta, Jesus está lá no trono de intercessão por ele. Amém. Isso Glória é a Deus. tremendo. Aleluia. Isso é profundo demais. Verdade. Ele não perde nenhum. Amém. Nenhum. Graças Se ele está na igreja, irmão, tomando ceia já, vai chegar um momento que ele vai: misericórdia. Agora que eu estou vendo esta mensagem na minha vida, a Deus. Verdade. misericórdia, agora que eu estou vendo o plano de Deus na minha vida. Verdade. Se ele é mendigo, se ele é rico, se ele é pobre, seja como ele estiver, quando ele encontrar essa mensagem dentro da sua alma, quando a coisa descer como um trovão dentro da sua alma, irmão, ele nunca mais será o mesmo. Ele nunca mais será mesmo. Se tiver na sarjeta, ele vai sair. Amém. Amém. E vai vir para o aprisco do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja onde ele estiver, Verdade. ele vai sair. Se estiver numa denominação, vai ter que sair, meu irmão. Verdade. E vir para o aprisco, Amém. o alarido, porque o mesmo Senhor
descerá com alarido. Amém. Esse alarido é um ajuntamento. O profeta disse que esse alarido é a mensagem. Amém. É um ajuntamento Amém. das pessoas, dos eleitos, dos verdadeiros filhos de Deus, na palavra, no aprisco do Senhor. Uma só fé, um só Espírito. Malaquias 4:5. Essa fé vai converter dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É trazer todos a um só lugar. Como não crer Malaquias 4:5? Como não crer Apocalipse 10:7? Creio, Senhor. Toda a minha alma eu creio, Pai. É tudo um cumprimento, é tudo um plano de Verdade. Deus. É tudo. Encerrando. Não por sua própria vontade, porque sua vontade é que não se perca nenhum. Porém, em seu conhecimento prévio, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. Então, enquanto faltar um só nome por ser declarado na terra, Cristo terá que ficar ali como intercessor para redimir este redimido. Aleluia. Porém, tão logo que esse último nome tenha sido lançado no cloro, então os dias de intercessão terminam. É aí quando terminam os dias de intercessão. É quando o último eleito, o último nome é lançado no cloro de Jesus Cristo. Verdade. Que é o sangue, né? Amém. É lançado ali. Aí, esse tal como você vai poder chegar na presença de Deus. Amém. Todos que chegarem lá serão puros. Amém. Puros, sem mancha, Amém. nem Eu creio ruga. nisso. Ah, mas eu estive na denominação, fui manchado. O cloro vai limpar. Oh, glória a Deus. Como fez comigo, Amém. como fez com você. Amém. Você tem que crer no sangue de Jesus Cristo na sua vida. Amém. Você tem que crer, por mais que a sua vida no passado foi pecaminosa, por mais dos erros cometidos por você no passado foram tristes, causam até tristeza hoje em você, você tem que crer no sangue de Jesus Cristo. Ele foi lançado sobre o verdadeiro eleito de Deus. Amém. A verdadeira eleita de Deus. Amém. Então, a pergunta do apóstolo Paulo: quem tentará Oh, acusação? glória a Deus. Se ele que morreu não Verdade. justificou. Amém. Amém? Amém. Você deseja orar? Agora? Amém. E Amém. agradecer a Deus? Amém. Amém. Glória a Deus. Isso é tremendo, não é, irmãos? Amém. Fala demais com a gente. Amém. Aleluia. Então nós vamos orar agora. Vamos passar por